Como dissemos na última aula, além do R possuir várias funções que realizam cálculos matemáticos, ele também nos dá a capacidade de criar funções próprias. Mas antes de aprendermos a fazer nossas próprias funções, devemos conhecer algumas outras coisas. Comecemos por exemplos de funções, como a SQRT, que realiza o cálculo da raiz quadrada. Como podemos observar aqui, com a raiz de 144 e o resultado 12, e a raiz de 2, com o resultado 1,414214. O R também possui uma função para calcular média aritmética, a min. Neste exemplo, calculamos a média deste conjunto de números. Note que, assim como na SQRT, a min possui um parênteses após seu nome, que é onde alocamos os valores que queremos que aquela função trabalhe. Todas as funções, inclusive as criadas por nós, serão executadas dessa forma. Vamos agora ao conteúdo que teremos dentro de nossas funções, que chamamos de funções de controle. O exemplo delas é o for, uma função de controle que realiza determinadas ações um dado número de vezes, definidas entre os parênteses, de forma similar à função matemática de somatória. Para i, de 1 até 5, realize as ações abaixo. No nosso caso, mandamos que seja escrito na tela o valor atual e valores anteriores de i para cada cálculo realizado, como podemos observar agora em nosso resultado. Existem também outras funções de controle, chamadas while e if, mas essas não serão abordadas em nosso minicurso. Outro conhecimento importante para a criação de nossas funções é o de orientação a objetos, um conceito de programação que exemplificaremos com os objetos do R. O objeto primordial do R é o vetor. Para atribuirmos um número a um vetor, basta que criemos um nome, como vetor, e façamos uma seta apontando para este nome, desta forma, com os sinais de menor que e menos, e coloquemos o número na outra ponta da seta, assim. Agora, temos um objeto chamado vetor, que contém um vetor de uma unidade, o 2. Para criarmos vetores com mais de uma unidade, repetimos o processo até aqui. Mas quando formos colocar os números, temos que colocá-los em um conjunto, desta forma, usando o C, e entre parênteses, colocando os números desejados. Assim, temos um objeto chamado vetor, que contém um vetor de 5 unidades. Vamos agora, finalmente, à criação de nossa função. Comecemos por uma básica, que eleve um número a ele mesmo. Colocaremos nossa função dentro de um objeto, para que possamos chamá-lo sempre que desejarmos, sem ter de escrevê-la novamente. Escrevemos então o nome de nossa função, neste caso, exponencial x, e fazemos a seta de atribuição. Tudo o que escrevermos agora será atribuído ao nosso objeto de nome exponencial x. Para criar uma função, utilizamos o comando function. Desta forma, entre os parênteses, colocaremos uma variável para cada variável que nossa função utilizará. Neste caso, elevaremos um número a ele mesmo, portanto, precisamos de apenas uma variável, que desejei chamar aqui de x. Fechamos o parêntese e abrimos agora uma chave. É dentro desta chave que colocaremos as ações de nossa função. Como chamamos nossa variável de x, temos de usar x como padrão. Assim, x circunflexo x é a nossa ação, o que elevará x a ele mesmo. Fechamos a chave e nossa função está pronta. Para utilizarmos nossa função, chamamos o objeto, escrevendo seu nome, e após ele colocamos os parênteses, e entre os parênteses, o número que desejamos que seja elevado a ele mesmo. Isso faz com que toda a variável x dentro de nossa função seja trocada, neste caso, pelo número 5, e nos é retornado o resultado, que podemos conferir rapidamente desta forma, elevando 5 a ele mesmo, ou multiplicando 5 por 5, 5 vezes. Vamos criar agora uma função mais complexa, utilizando a função de controle for, que aprendemos há pouco. Esta função será chamada de E maiúsculo, e realizará a somatória de um número até outro. Depois do E, colocamos a seta de atribuição, e o comando function. Para esta função, precisaremos de 3 variáveis. X será o número inicial, y, o número final,
e z é um objeto que criamos apenas para alocar nosso resultado final. Neste caso, z será sempre igual a zero, portanto, aqui na atribuição podemos igualá-lo a zero, o que determina para ele como valor padrão zero. Explicaremos o valor padrão quando terminarmos a função, pois fica mais fácil de explicar com um exemplo. Fechamos então o parênteses e abrimos a chave para colocarmos as ações de nossa função. Usaremos agora o for desta forma, para i partindo de x até y. Fechamos o parêntese do for e abrimos a chave dele, para determinarmos as ações que serão realizadas pelo for. Z recebe z mais i. Fechamos então a chave do for, o que finaliza a ação de nosso for. Porém, ainda estamos dentro das ações de nossa função, e precisamos mandar que esta nos retorne o valor de z. Para isso, usamos o comando print, e entre os parênteses, colocamos z. O comando print mostra o valor entre seus parênteses na tela. Terminamos então nossa função. Agora podemos utilizá-la da seguinte forma: e, para chamá-la, e entre os parênteses, o valor de x, que é o valor inicial, colocamos aqui 1, e y, que é o valor final, colocamos aqui 5. Não precisamos atribuir nenhum valor a z, pois ele, como padrão, já é zero. Obtemos assim o valor 15, que é a soma de 1 até 5, como podemos comprovar fazendo o cálculo manualmente desta forma. Podemos também declarar um valor para z, o que fará com que ele mude o resultado de nossa resposta. Por exemplo, na soma de 1 até 2, para z igual a 1, obteremos 4, pois a soma, que seria 3, será adicionada ao valor de z, que é 1, resultando em 4.